O Apóstolo, segunda parte, capítulo 2, Percalços da Divindade. Durante os 2 primeiros anos de seu reinado, o imperador Caio Calígula foi o mimalho da populaça romana, assim como o fora das legiões romanas em sua meninice no decurso das guerras de seu pai. As manias revoltantes do novo imperador eram consideradas pela plebe como os caprichos de um filho único mal acostumado. Nem bem se revestira da púrpura, começara a manifestar sua predileção pelas coisas fantásticas e extraordinárias. Fazia tudo o que pudesse torná-lo alvo das atenções, exceto aventurar-se nos campos de batalha. Todas as suas façanhas se confinavam na cidade de Roma. Nenhum César possuíra palácio igual ao que Caio Calígula mandara construir para si no Monte Palatino. A modesta residência de seu antecessor foi totalmente eclipsada pela vastidão do edifício do novo César, o qual, com um número infinito de rotundas, basílicas, arcadas e janelas, apresentava uma fachada de quase meio quilômetro ao norte daquele monte. Demoliu as célebres casas de homens eminentes do passado como Cícero, Crasso, Catilina e outros, e não hesitou em afastar de seu caminho sagrados altares das virgens vestais. Construiu um palácio que ia do seu palácio até o templo de Júpiter no Monte Capitolino para que, segundo se revelou mais tarde, o César que se proclamara Deus pudesse visitar seu irmão Júpiter sem precisar, como os mortais comuns, descer a encosta do Palatino e subir a do Capitólio. Longe de murmurarem desta dispendiosa fantasia, as turbas populares ficavam encantadas com ela. Nem mesmo deixaram de aplaudir-lhe as extravagâncias quando Calígula começou a manifestar claros sintomas de desequilíbrio mental. A fim de pôr em prática uma súbita ideia, mandou, certo dia, reunir no porto de Baia todos os navios que traziam para a capital do Império trigo da Ásia e da África, para fazer uma ponte de 5 quilômetros de comprimento, de Baia até Puteoli, a fim de atravessar o mar de carro, cumprindo-se deste modo a obscura profecia de uma pitonisa. O resultado dessa maluquice foi a fome assolar a cidade de Roma, que dependia das províncias para seus abastecimentos. De caras amarelas e ventres vazios, os romanos acorreram em multidões à praia para gozarem o espetáculo extraordinário de um César a guiar seus cavalos fogosos sobre o mar, pois a população romana tinha tanta gana de espetáculos como de pão. Demasiado tarde, os senadores perceberam as calamidades que acumularam para si e para sua pátria com sua infinita e bajuladora tolerância para com o jovem príncipe, mas, já não podendo deter os males que haviam desencadeado, procuravam a compita conquistar os favores de um soberano sob cujo governo Roma e o Império estavam sendo impelidos para a ruína. Haviam invocado o demônio e agora precisavam exorcizá-lo. Cheios de mútuas desconfianças, continuavam a adorar o Deus e a propiciá-lo com dádivas. As províncias foram completamente esgotadas para Calígula satisfazer seus loucos caprichos. Certo dia, não muito tempo depois da terminação de seu palácio na colina fronteira ao Capitólio, notava-se movimento desusado no grande espaço ocupado pelos vestíbulos, basílicas e átrios ajardinados do Palácio de César. Longas filas de deputações constituídas dos cidadãos mais eminentes e dos hierarcas sacerdotais das grandes províncias romanas aguardavam a oportunidade de se prosternarem perante o novo Deus e de lhe apresentarem as suas oferendas.
Os sacerdotes da Ísis egípcia, com seus longos turbantes em forma de chifres e aventais curtos recobrindo-lhes o ventre, depuseram suas oferendas e se retiraram do fórum. Os cavaleiros germanos de guarda à entrada do fórum, isto era seu privilégio desde os tempos de Augusto, que lhes confiara a vigilância do centro da cidade, fizeram então entrar uma delegação da cidade de Éfeso, composta de sacerdotes da célebre Diana, que vinham adorar o novo deus. Calígula gostava de apresentar-se às delegações caracterizado com a aparência de seus deuses locais. Apelos, ator de Ascalon, auxiliava o estrião imperial pintando-lhe convenientemente o rosto, e Helicon, o borracho e dissoluto sacerdote egípcio, o iniciava nos mistérios das várias divindades. Caio Calígula estava sempre a mudar de trajos como um trivial ator no circo. Puseram uma barba dourada para se apresentar como Zeus à delegação grega, depois a haviam tirado e o vestiram com as roupagens femininas da deusa Ísis para receber a delegação egípcia. E agora lhe ponham a vestimenta rígida de prata forjada, uma brilhante armadura de escamas que o ia metamorfosear na Diana de Éfeso. Essa indumentária nada tinha de confortável. A parte superior consistia em múltiplos seios que lhe batiam no corpo, contundindo-o, e a inferior era uma espécie de saia apertada que lhe comprimia as coxas e embaraçava os movimentos das pernas, de modo que não podia andar, nem sentar-se ou inclinar-se. Precisava ficar hirto como uma imagem fundida em um só bloco metálico. Mas Caio Calígula tomava muito a sério seus excelsos deveres de Deus e, por maior que fosse o incômodo, não deixava de cumpri-los. Entre todas as caracterizações, a de Diana de Éfeso era a que lhe dava mais trabalho. Não se tratava apenas do aspecto material. A Diana dos Efésios era uma deusa de muitos mistérios, de muitas palavras secretas e muitas significações. Nas pernas tinha gravados signos esotéricos que só os seus sacerdotes eram capazes de compreender, mas cuja significação Calígula também devia conhecer para desempenhar devidamente o seu papel. Helicon iniciou seu senhor e Deus na significação daquelas inscrições misteriosas. Ó grande Caio! Quando Diana de Éfeso arfa seus numerosos seios maternos, faz o leite de seu desejo divino infiltrar-se nos que a contemplam e adoram. E se Diana pode causar tais arrebatamentos de paixão em seus fiéis, quanto mais não poderás fazer, poderoso Deus. Enche os seios de Diana com a tua potência viril e move-os com força para que os que te contemplarem sintam a loucura do desejo, pois tanto és homem como mulher, e como em Vênus em ti se encontra a fonte da paixão. Move teus seios, faze que neles ressoe a música da tua natureza divina, que encerra em si toda a beleza e desejos femininos. Mas os seios de Diana não eram brandos seios de carne mulheril, mas pesados globos metálicos que machucavam o corpo de César. Enquanto Helicon ensinava a Calígula os últimos mistérios da deusa, Apelos o orientava a respeito de seu procedimento. Era deste ou daquele modo que a deusa devia ter as mãos, e esta ou aquela deviam ser suas atitudes para realçar os encantos da deusa. Ó poderoso Deus Caio César, tu desceste do céu para trazer-nos a felicidade de tua presença gloriosa.
Que Deus pode comparar-se contigo na graça de maneiras e na sedutora ternura de seu sorriso, se a tua divindade condescender em mostrar-se aos piedosos peregrinos de Éfeso, despertarás com teu irresistível sorriso os zelos da grande e altiva deusa que os espera em sua pátria. Para esses piedosos efésios, a ventura de poder inclinar-se ao teu conspecto será uma generosa recompensa da longa e penosa viagem que empreenderam para vir adorar-te. Sorri, ó Deus Caio, e conserva as mãos assim sobre os quadris, pois sendo tu mais viril que Zeus ou Júpiter, és de feminidade mais atraente do que Vênus. Como os deuses supremos, és irresistível. Sorri, grande Deus Caio, sorri. Mas Apion, o gramático grego do Egito que viera a Roma chefiando uma delegação para apresentar queixa contra os judeus, ultrapassou tanto Helicon como Apelos em desmarcadas lisonjas. Quem se atreve a mencionar Júpiter quando se fala no deus Caio? Exclamou. A quem poderemos comparar-te a ti, que és o Deus dos homens e dos deuses? Estes em tua presença ficam mudos e aterrados. Oh, como os deuses tremeram quando assumiste o governo do céu e da terra! Eu viajei muito, grande Deus, visitei todas as cidades gregas e em nenhuma parte vi imagem de Deus que se aproximasse de ti em varonilidade, ou de deusa que rivalizasse contigo em beleza. Que pena Homero já não viver para cantar a tua divindade, a força dos teus braços musculosos, a pujança de teu pescoço e a harmonia de tuas ilhargas. Não foi em vão que Júpiter, segundo me disseram, encaneceu no Capitólio e que Afrodite, em todos os seus templos, baixou a cabeça sobre o peito? É que te invejam, grande Deus Caio. Nem mesmo necessitas empregar o teu poder sobre eles, porque logo que os inúmeros súditos de tuas províncias viram tua imagem, cortaram as cabeças de seus deuses e deusas para colocar tua cabeça em seus ombros. Em todos os templos vê-se como ornamento a tua estátua. És o Deus de todos os deuses do Império Romano, e teus súditos te levam oferendas prostrando-se de rosto no chão em frente à tua imagem, realizando-se em tua honra, em seus altares, os mistérios convenientes. As mulheres de todo o império dormem com a imagem de teu divino corpo em seus braços nos pórticos dos templos, e os homens precisam disfarçar-se imitando os teus predicados para conseguirem agradar as suas mulheres. Tu, poderoso Caio, encarnas todos os deuses do mundo, és o Deus do amor e da fecundidade, o Deus do valor e da força e também o Deus da beleza. Ai dos que se atrevem a blasfemar no teu império. Todos os teus povos te adoram, cheios de terror e respeito, exceto os malditos judeus, que afrontam a tua divindade e se recusam obstinadamente a obedecer ao teu mandamento. Os judeus que não admitem tua radiosa imagem em seus templos e em suas sinagogas, pois dispersam com violências teus servidores obedientes e fervorosos fiéis que levam tua imagem às portas de seus templos. O rosto de Caio se tornara carrancudo, sentia-se exausto com o peso das vestiduras metálicas de Diana e igualmente exausto com a torrente infindável de lisonjas que ouvia. Sua fronte estreita, onde o suor lhe empastara os cabelos, franzira-se certo momento e seus olhos quase que se cerraram. Sua carranca inquietou os presentes e, mais que todos, o grego Apion, que fora recebido quando Caio ensaiava o seu papel de Diana, pois, grandemente atarefado, o deus precisava desempenhar as funções imperiais
em meio de suas ocupações divinas. Apion, homem de pequenina estatura e que de tão enrugado parecia uma uva que secara ao sol, falava perfeitamente muitas línguas e era igualmente mestre na muda linguagem dos gestos e expressões do rosto. Por isso, compreendeu que algo em sua meditada acusação viera fora de propósito e compreendeu que melindrara o deus Caio em algum ponto sensível, mas não atinava em descobrir o seu erro. Sem dúvida não fora por observações contra os judeus. Tivera o cuidado de preparar a acusação, procedendo-a de prolixas palavras de lisonja. Estava deveras desconcertado. Não sabia que outros predicados e virtudes deveria atribuir ao deus Caio, pois proferira os máximos elogios, colocara Caio acima de Zeus e de Júpiter. Que mais deveria ter dito? Em ato de desespero, insistiu em seu tema predileto, que era o grande poeta Homero, sobre o qual fizera conferências em muitas cidades gregas. Começou por lastimar a prematura vinda de Homero à terra, se fosse ajudado pelo inspirado Virgílio. Tanto Hélico como o Apelos faziam sinais ao pequenino grego, que suava de temor, para que cessasse de falar sobre Homero. Apion, desorientado, não compreendia a significação de seus gestos misteriosos, mas o César Deus prorrompeu subitamente. Cala a boca, sapo imundo! E os olhos azuis de Caio faiscavam como espadas. Quem foi que achaste digno de cantar meus feitos e minha divindade, meu nome e minhas vitórias, minha travessia do Reno e meu passeio de carro no mar? Quem? O versejador de água doce chamado Homero? A esse escrevinhador manquejante cujos livros mandei tirar de todas as bibliotecas? Quanto mais glorioso é meu cavalo, meu amado Incitatus, quanto mais poesia existe na música de seu relincho quando recebe o alimento na manjedoura de ouro, quanto melhor decanta a minha fama do que teus Homeros e Virgílios. Não menciones estes nomes, se não quiseres ver o céu negrejar com as minhas tempestades. O rosto de Apion ficou branco como cal. Seus olhinhos como que afundaram nas órbitas. O coração batia-lhe descompassado, pois percebia que estava à borda de um abismo. Apanhando instintivamente a deixa das palavras de César, a alusão ao querido cavalo Incitatus, começou uma nova canção. Ó poderoso Deus, que mortal pode comparar-se à divindade, ainda quanto essa divindade assuma a forma de um animal? Teu cavalo, teu grande Incitatus, só pode rivalizar com a vaca sagrada dos egípcios. Como foste sábio e benigno, fazendo de teu cavalo um de teus sacerdotes para trazer à tua presença as preces de todos os cavalos e sua submissão à tua divindade. Quão grande foi tua sabedoria, César, tornando Incitatus um senador romano. Não há dúvida de que tem ele tantos títulos para essa posição como um senador humano, pois representa a espécie cavalina no Senado. Mas Incitatus é um tanto mais do que um senador e um sacerdote dos cavalos. Também é divino, pois, segundo se sabe, sendo os deuses celestes e de natureza divina, também se tornam divinos os animais de que os deuses se utilizam. Incitatus é o deus dos cavalos, assim como tu, grande Caio, és o deus dos homens. Serenado por estes louvores a seu cavalo querido, César desfranziu o senho e seu rosto assumiu a expressão familiar de orgulho satisfeito que lhe encobria o vácuo interior. Para não perder aquela vantagem, Apion volveu a falar na finalidade de sua missão, a punição dos judeus do Egito. Ó poderoso Deus, quanta alegria sentiram as nações com a notícia da tua divindade! Nós, os egípcios, deixamos em segundo lugar a nossa deusa Ísis para te darmos a precedência. Por ti batem os nossos corações, grande Deus.
Ninguém duvida de ti, nem da tua divindade, ó irmão mais velho de Júpiter. Ninguém, com exceção dos judeus. Que grande punição merecem a sua blasfêmia e impiedade! Ouve, ó Deus, o sacrilégio que cometeram contra ti, quando levamos tua imagem sagrada à sua grande sinagoga de Alexandria, acompanhada de tuas insígnias e da música de nossos sacerdotes, juntamente com um bode velho e um porco partido em 3 pedaços como oferenda ao teu altar, a vil turba dos judeus investiu contra nós, agredindo os teus inocentes fiéis. Durante 3 dias e 3 noites se mantiveram sublevados a chacinar o povo. E a quem eles, que te desprezam, grande César, dão a sua preferência? A quem conferem em teu lugar os atributos da divindade? Ouve-me, ó Deus. Todos sabem que em seu templo de Jerusalém há um lugar a que chamam Santo dos Santos. Nenhum homem tem licença de lá penetrar, a não ser o sumo sacerdote uma vez por ano para proferir suas orações. E sabes a quem dirigem essas orações? Ó Deus! Há uma cabeça de jumento pendurada na parede do sacrário. Eis o Deus a que te preferem. Uma cabeça de jumento? Murmurou César admirado. Ouvi dizer que o seu Deus não podia ser visto nem ouvido. Apion diz a verdade, grande César, confirmou Helicon, que era conhecedor dos mistérios de Israel. Ó poderoso Deus e César, é mais do que tempo de que tu, o irmão mais velho de Júpiter, imponhas tua divindade também aos judeus. Ordena-lhes que cessem sua bárbara idolatria, ainda que prestem culto a um Deus cuja voz ninguém ouve, cujo aspecto ninguém sabe qual seja? Grande César, o Deus dos judeus inveja-te, receia tua divindade, por isso ordenou que os judeus não te adorassem. Mostra ao Deus judaico que és mais poderoso do que ele. Ordena aos judeus que coloquem tua imagem no templo de Jerusalém. Quem, a não ser tu, o maior dos deuses, é mais digno de ser adorado naquele grande templo? Estas palavras, em reforço do pedido de Apion, foram sussurradas por Helicon ao ouvido de César. Calígula, caracterizado de Diana, suando ao peso de suas vestiduras metálicas, magoado pelos pesados seios da deusa, ficou irritado. Aquilo era um assinte às suas pretensões à divindade, e ato contínuo expediu a Petrônio, procônsul da Síria, uma ordem relativa ao templo de Jerusalém. As semanas se arrastavam, tornando-se em meses, e em vão a delegação judaica suplicava sua admissão à presença de César. Sempre que este saía, ela o acompanhava à distância e ficava esperando às portas de seus palácios. Afinal, cansado dessa importunação, Calígula mandou que a trouxessem à sua presença. A audiência verificou-se em meio de uma conferência com os seus técnicos relacionada a certas mudanças no plano do jardim de sua mãe à beira do Tigre. Quase sempre Calígula vivia tão ocupado com as suas funções de Deus que não lhe sobrava tempo para dedicar ao governo. E, nas ocasiões em que as divinas ocupações lhe davam folga, suas fraquezas humanas tinham precedência sobre os deveres de imperador. Entre essas fraquezas figurava um ardente interesse por novas construções. E só de tempos a tempos, em meio das preocupações divinas e humanas, conseguia arranjar algum tempo para cuidar um pouquinho do governo. Na ocasião em que a delegação judaica foi levada ao lugar onde ele estava, Calígula achava-se rodeado de arquitetos, jardineiros e outros especialistas a quem submetia o seu plano. Tendo a vista cravada nesse plano, foi que César ouviu a súplica dos emissários israelitas que, pela boca de seu chefe, salientaram os direitos de que os judeus gozavam em Alexandria desde os tempos de Alexandre, o Grande, o fundador da cidade,
lembrando-lhe que o grande Júlio César confirmara a fruição desses direitos e que a confirmação foi reiterada por Augusto e pelo antecessor de Caio Calígula, o imperador Tibério. Insistiram em seu concurso para a grandeza de Alexandria, para sua indústria e comércio e também para o realce das célebres instituições de saber alexandrinas, e referiram-se às suas profundas raízes na história daquela cidade. César, durante todo esse tempo, estivera de olhos cravados no plano grandioso que um dos técnicos apresentara, de um grande jardim suspenso nas margens do Tigre, assentado sobre pilares de madeira e dando a impressão de pairar no espaço, o que se harmonizava com sua majestade de César e Deus. Mas Calígula atalhou de chofre as palavras do chefe da delegação. Dize-me, por que os teus judeuzinhos não comem carne de porco? Nossas leis não-lo proibiram desde os tempos mais remotos, e este hábito não prejudica a ninguém, e muito menos aos porcos, respondeu Filo. Estas palavras eram um tanto atrevidas, porque não se gracejava com César, mas por felicidade este não dera atenção, empenhando-se em seguida numa discussão relativa ao jardim suspenso. E depois, quando parecia ter esquecido completamente a presença dos emissários, fez ríspido nova pergunta. Mas conta-me, por que seus judeuzinhos não me prestam culto? Essas palavras não foram proferidas com um tom de majestade ultrajada, e sim parecia o amor brincalhão de uma criança mimada. Todavia, imediatamente, como recaindo em si, Caio empalideceu de furor. Sua cabeça começou a agitar-se sobre o pescoço fino e prorrompeu. Não sou suficientemente Deus para vós? Todos os povos, menos vós, reconhecem minha divindade. Filo compreendeu que só restava um caminho a seguir, o da coragem, e replicou. Os alexandrinos também adoram animais como o crocodilo e o gato. Mas nós, os judeus, não somos como os egípcios. Recebemos de nossos pais a tradição do culto de um único Deus vivo. Entretanto, sacrificamos 3 vezes em nossos altares pela tua felicidade, César, e nossos sacerdotes oraram por ti no templo de Jerusalém. Foi em 3 oportunidades, quando foste proclamado César, quando saraste de tua moléstia e quando voltaste em triunfo de tuas expedições à Germânia e à Bretanha. Em todas essas ocasiões oferecemos sacrifícios em nossos templos pela tua paz e tua prosperidade. Sim, ofereceste sacrifícios por mim, mas não para mim. Preferes sacrificar a um Deus que não vedes nem ouvis? Nem sabeis quais as façanhas desse Deus? Derrotou ele os germanos, transpôs os mares bravios para vencer os bretões em sua terra? Quais as vitórias dele? E é um tal Deus que preferis a mim? Desta vez, Calígula esqueceu os arquitetos e jardineiros e, alteando o mais possível o corpo, que mesmo assim não atingiu uma altura imponente, acrescentou: Blasfemadores e incréus, quanto tempo continuareis em vossa obstinação contra a minha divindade? E pensar-se que Agripa é o meu amigo mais caro e ligado a mim por tantos presentes e pelas recordações de nossa meninice, atentai, judeus, não me façais perder a paciência. Ainda estou pronto a acreditar. E nesse instante se voltou com inesperada teatralidade para seus companheiros, apontando-lhes os judeus. Ainda estou pronto a acreditar que esses homens não são culpados, que apenas merecem compaixão, e que são mais insensatos que perversos. Dito isto, fez sinal para a delegação se retirar, e os judeus saíram sem conseguir que César tomasse em consideração o seu pedido. Mas aquilo não fora o fim. Decorridas algumas semanas, a delegação judaica recebeu ordem para comparecer perante César em Putéoli.
Quando Filo e seus companheiros entraram nessa cidade, encontraram-se com um judeu da Palestina, cujos olhos pareciam querer saltar das órbitas e de rosto amarelo, qual o velho pergaminho. Suas vestes estavam dilaceradas e ainda sujas da poeira da viagem. Contou-lhes que acabara de chegar da Terra Santa, chefiando uma delegação de judeus palestinianos, e deu-lhes uma notícia extraordinária, que outra igual jamais ouviram as gerações de judeus desde o princípio do mundo. Caio havia se afoitado a fazer uma coisa que nem mesmo em sonhos passara pela cabeça de outro César. Mandara colocar sua imagem no Santo dos Santos de Jerusalém e ordenara ao procônsul sírio que ocupasse Aco com uma força armada para cair sobre Jerusalém no caso de os judeus não obedecerem àquela ordem.